Oi gente, eu sou a Isabela e o nosso grupo hoje quer trazer para vocês o trabalho a respeito dos mitos judaico-cristãos. Vale dizer também que o texto começa falando uma coisa que a gente achou importante trazer, que é a dificuldade que se tem em problematizar a cultura judaico-cristã, por já estar enraizado em nós que esse é o certo. Então acho que é importante a gente trazer esse trabalho e essa análise. Bom, e para começar, eu trago para vocês aqui agora um resumo de como é o mito da criação, né, tanto do homem quanto da terra. E ele é descrito na Bíblia nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E no primeiro capítulo resume a criação do primeiro ao sétimo dia, né, sendo no primeiro criados luz e trevas, como noite e dia. No segundo dia foi criado o firmamento, que foi chamado de céu. No terceiro dia foram criados a terra e o mar, além da vegetação. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas, que foram chamados de luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. No quinto dia foram criados as aves e os seres aquáticos. E no sexto dia foram criados os demais animais e o ser humano. No momento em que ele diz, em Gênesis 1:27, que está criando o ser humano, a Bíblia explicita que foram criados homem e mulher juntos. Bom, já no segundo capítulo, Deus relata separadamente a criação do homem e da mulher. Primeiro foi criado Adão, ele foi moldado do barro e foi soprado em suas narinas o fôlego da vida. Logo depois ele foi colocado dentro do jardim do Éden e vale ressaltar que nesse jardim havia uma árvore no centro que se chamava Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, onde eles não poderiam comer nenhum fruto dessa árvore, senão eles morreriam. E depois, mais tarde, Deus viu que não era bom que Adão ficasse só e cria da própria costela dele, Eva. Já no capítulo 3, relata a entrada do pecado no mundo. E isso se deu através de Eva, segundo o que está relatado, porque ela foi seduzida pela serpente que conversou com ela na árvore. Né? A serpente falou para ela que, na verdade, eles não morreriam se comessem o fruto, e Deus não queria que eles comessem porque eles saberiam o mesmo que Deus. Assim, Eva come o fruto e leva o fruto até Adão e o induz a comer também. Assim, eles sentem vergonha do pecado que eles cometeram, se escondem de Deus, mas quando Deus os encontra, eles os expulsa do jardim, depois de punir os dois. Porém, Adão foi punido de forma menos severa que Eva, porque Eva foi punida de forma que ela sentiria dores na gravidez e teria que ser submissa ao seu marido, ao desejo do seu marido. Conhecendo um pouco sobre o livro de Gênesis e o mito da criação, o autor promove algumas reflexões sobre a construção de poder do homem e o papel de submissão da mulher. Analisando 3 versículos específicos, o primeiro diz que Deus criou homem e mulher. O segundo, que Deus criaria alguém que fosse auxiliador e correspondente de Adão. E o terceiro, o processo de criação de Eva, onde Adão vê o resultado e diz: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E alguns pesquisadores analisando esses trechos encontraram algumas falhas, como se tivessem juntado 2 versões diferentes em uma história só, onde provavelmente tivesse existido uma mulher antes de Eva, uma mulher chamada Lilith, onde ela não foi tão correspondente ou tão auxiliadora de Adão assim, e por isso essa reação, como se Eva fosse resposta às expectativas de Deus e do homem sobre a mulher. O nome Lilith já tinha aparecido em várias relíquias do século 17 a.C., em livros apócrifos, aqueles que não têm endossidade canônica, e também no Talmud judaico, onde tem várias reflexões e discussões sobre esse tema. Gente, então agora eu vou falar um pouco para vocês sobre quem é Lilith, qual é a história dela, né? A primeira rebelde da história, a primeira mulher e a primeira rebelde, né? A história da Lilith é encontrada num documento chamado Alfabeto de Ben Sirac, que foi escrito na Idade Média. Os pesquisadores acham que foi escrito por volta de 500 anos depois de Cristo, então ela é uma história posterior à Bíblia. Então, quem foi Lilith? Lilith foi uma mulher que foi criada junto com Adão. Ela não foi criada igual a Eva, que foi criada a partir de Adão. Ela foi criada com ele. Eles têm a mesma origem, a mesma substância, vieram da terra, do pó. E isso deixava eles iguais, né? Igualava os dois. E certa vez, Lilith se recusou a ficar sob Adão na hora do sexo.
porque isso mostrava inferioridade e ela não queria se sentir inferior. Ela não queria se sentir submissa, ela queria igualdade, ela queria se sentir igual a ele. E por causa disso, por ela ter recusado, ela saiu de Éden, saiu do paraíso. Dizem que foi voluntariamente essa saída dela, mas há uma hipótese também de Adão ter expulsado ela de lá. Mas de qualquer forma, ela saiu de Éden e até hoje ela não é retratada. Eles tentam apagar a Lilith da história, né? Apagaram Lilith da história porque ela ameaça o patriarcado da igreja. Porque na igreja sempre teve isso da mulher submissa, né? Na antiguidade, a mulher sempre obedecia o homem. E na igreja também, os papéis do homem na igreja sempre foram muito maiores do que o da mulher. O homem sempre tinha voz, a mulher não. Então, por ela ameaçar, por ela querer a igualdade, ela foi apagada, porque isso podia causar um sentimento de revolta nas mulheres e as mulheres quererem igualdade também. Então ela foi sendo apagada ao longo da história, mas ela aparece numa passagem da Bíblia, em Isaías 34, mas ela é retratada na Bíblia como uma mulher demoníaca, como uma mulher das trevas. Dando sequência aqui a essa explicação da mitologia judaico-cristã, eu vou falar especificamente sobre a Eva. Tá? A Eva é atribuída a um modelo de vida na submissão, onde o homem é superior a ela, isso porque, segundo a narrativa, o homem tem origem no pó da terra. Então Deus forma o homem do pó, ali do barro, assopra nas narinas dele e ele vem à vida. Ao passo que a mulher, ela é oriunda da costela do homem, ou seja, ela se torna um subcategoria, um subproduto, e por conta disso ela é dependente do homem, ela é sempre submissa ao homem. Tá? Além disso, a mulher também foi atribuída a ela ter sido a precursora de tudo que há de ruim no mundo. Ela que deu ouvido à serpente, então toda a desordem vem a partir de Eva, que a Eva era mais fácil de ser manipulada pela serpente, a mulher como mais frágil, como inferior, então também tem esse caráter. A terceira questão é que Eva também é taxada como manipuladora, porque além de ter ouvido da serpente, ou seja, traduzindo que a Eva foi cabeça fraca de dar ouvido para a serpente, além disso ela induziu o Adão. O Adão não foi homem, não teve a capacidade ali de argumentar, enfim. Então a mulher foi manipuladora, então a mulher também, nessa mitologia judaico-cristã, a mulher recebe essa taxação de ser alguém manipulador, alguém que a gente tem que ter cuidado. E o quarto e último ponto a tratar aqui sobre a Eva é a questão da penalidade. Tanto Eva como Adão comeram do fruto, isso fica evidente na história. No entanto, as penalidades para a mulher são muito mais pesadas, muito mais severas do que o homem. Tá? No capítulo 2 era descrito que o casal iria procriar, que ia ter filhos, encher a terra, mas depois desse pecado, depois dessa afronta a Deus, a mulher teria um grande sofrimento ao dar à luz durante a gravidez. Todo o desejo sexual seria sempre para atender o homem e não a mulher, e Deus também diz que o homem dominaria a mulher. E as penalidades sobre Adão é que a terra seria maldita, ia começar a dar espinhos, e Adão teria que ter o suor do rosto dele, ou seja, teria que trabalhar muito para ter o que comer. Bom, o texto fala sobre dois modelos de mulheres, o modelo de Lilith e o modelo de Eva. Lilith representa uma mulher autônoma, por ter sido criada da mesma substância que o homem junto com ele. Já Eva representa uma mulher submissa, por ter sido criada de uma parte do corpo do homem. Lilith, por não querer se submeter à vontade do homem, foi expulsa do Éden. Já Eva foi condenada a viver compulsoriamente junto com Adão. Lilith representa a mulher que não casa, mesmo que não desperta um desejo masculino, por ser representada como um demônio, como uma coisa terrível. Já Eva representa a passividade, a sensibilidade, a dependência do homem, e ela não tem um desejo sexual tão intenso quanto do homem. Lilith exige equanimidade, por ter sido criada da mesma substância que o homem, ela se considera igual a ele.
Já Eva não. E ela representa o modelo ideal de mãe, de mulher, e apesar de ser representada como uma mulher manipuladora por ter induzido o homem a comer o fruto, ou uma mulher dissimulada por culpar a serpente, ela ainda é o modelo ideal. E comparando essas duas mulheres, a gente pode discutir até hoje sobre machismo, misoginia e o modelo de mulher ideal. E agora nós vamos conversar um pouquinho a respeito da visão das mulheres nos mitos judaico-cristãos. Então, de maneira bem resumida, o feminino representaria um oposto complementar inferior ao masculino. Dessa forma, a mulher naturalmente deve submissão e obediência ao homem. Além disso, outro aspecto interessante a ser ressaltado é que características pejorativas como malícia e vingança, por exemplo, são muito mais latentes em personagens femininas que em personagens masculinas. Então, dessa forma, nós podemos conhecer a história de Lilith e a história de Eva, dois roteiros femininos completamente diferentes, dois modos opostos de ser mulher, de maneira que Lilith representaria uma ameaça à norma de submissão da tradição judaico-cristã e de que Eva, por outro lado, teria como forte característica de sua personalidade a submissão. Submissão essa que seria característica do seu próprio modo de vida e que, a despeito do pecado, a despeito de Eva ser vista como uma mulher manipulada e manipuladora, ela é uma personagem que representa passividade, submissão, dependência em relação a Adão.